Olá amigos do canal Medo Noturno. Boa noite e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Quem fala com vocês é o Dante, seu parceiro para a Hora dos Sustos. Irei acompanhar vocês daqui pra frente contando os relatos mais bizarros e sombrios que puder. Então vai lá e pega uma xícara de café e vem ouvir os relatos de hoje. Para ter uma experiência mais imersiva e envolvente, utilize fones de ouvido. Prontos? Vamos começar. Era uma segunda-feira qualquer. Chuvosa, monótona, com aquele cheiro de asfalto molhado e um frio que parecia se infiltrar nos ossos. Fernanda voltava para casa depois de um dia cansativo no trabalho. O metrô estava lotado, abafado e cheio de conversas dispersas, mas ela estava alheia a tudo isso, focada apenas na música que tocava em seus fones de ouvido. Ao sair da estação, caminhou pelas ruas iluminadas por postes amarelados, observando o reflexo da cidade nas poças d'água. Ela sempre fazia o mesmo caminho, uma sequência de ruas tranquilas que, àquela hora, já estavam praticamente desertas. Mas naquela noite, ao dobrar a esquina, percebeu algo diferente. No meio da calçada, exatamente no trajeto que costumava seguir, havia um homem ajoelhado no chão, completamente imóvel. Ele vestia um terno encharcado pela chuva, a cabeça baixada, os braços caídos ao lado do corpo. Fernanda diminuiu o passo. Algo estava errado. O homem não tremia de frio, não parecia estar pedindo ajuda, nem fazia qualquer movimento. Era como uma estátua ali, no meio da calçada, como se tivesse sido colocado de propósito. Seu coração acelerou. Ela poderia simplesmente atravessar a rua e ignorá-lo, mas, ao tentar desviar o olhar, ele se moveu. Lentamente, ergueu a cabeça. Seu rosto estava pálido, os olhos fundos, mas o que mais a incomodou foi a expressão, e ele estava sorrindo. Um sorriso largo, desproporcional, mas não natural. Parecia algo aprendido, como se ele estivesse imitando um sorriso humano, sem realmente sentir nada. "Está indo para casa?" ele perguntou. A voz era baixa, mas nítida. Fernanda congelou. Ela nem ao menos sabia se ele estava falando com ela. Sua mente gritava para seguir em frente, ignorá-lo e ir embora. Mas antes que pudesse reagir, o homem se levantou de uma vez, rápido demais, como se tivesse sido puxado por um fio invisível. A sensação de pânico explodiu em seu peito. Ela virou-se e começou a andar o mais rápido que podia. Seu apartamento ficava a poucos quarteirões dali. Ela podia ouvir os próprios passos ecoando na rua molhada. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Mas então, ouviu outro som. Passos. O homem agora seguia. Não corria, não gritava. Apenas andava atrás dela no mesmo ritmo, como uma sombra. O pânico se transformou em desespero. Fernanda sacou o celular e tentou discar para alguém, qualquer pessoa, mas seus dedos tremiam tanto que ela não conseguia nem desbloquear a tela. Ao chegar ao portão do prédio, finalmente conseguiu enfiar a chave na fechadura e girá-la com força. Entrou, bateu o portão atrás de si e trancou imediatamente. Quando olhou para trás, o homem estava do outro lado do portão, parado, olhando para ela. Ainda sorrindo. Por um momento, ele apenas a encarou. Depois, inclinou a cabeça levemente para o lado e murmurou: "Vejo você amanhã." E então, simplesmente virou as costas e caminhou de volta, desaparecendo na esquina. Fernanda ficou ali, estática, tentando controlar a respiração. O que diabos foi aquilo? Demorou minutos para se acalmar e finalmente subir até seu apartamento. Fechou todas as portas, trancou janelas, conferiu cada canto da casa. Só então, tentou dormir. Mas algo dentro dela não descansava. Na noite seguinte, quando voltou para casa, tentou outro caminho, deu voltas no quarteirão, entrou em lojas aleatórias para atrasar sua chegada. Mas quando dobrou a última esquina, ele estava lá. Dessa vez, em pé no mesmo lugar, com o mesmo sorriso. E quando seus olhos se encontraram, ele apenas levantou a mão e acenou devagar, como quem reconhece um velho amigo. Ela correu para dentro do prédio sem olhar para trás. Isso continuou por 5 dias seguidos. Toda noite, ele estava lá. Às vezes ajoelhado, às vezes em pé. Sempre no mesmo ponto, esperando por ela. Ela começou a evitar sair de casa, pegava caronas, pedia para amigos irem buscá-la. Mas, na sexta noite, algo mudou. Quando entrou no elevador e olhou para o espelho no fundo da cabine, o reflexo não mostrava apenas ela. O homem estava ali. Dentro do elevador. Ela não teve tempo de gritar. No dia seguinte, a polícia arrombou a porta do apartamento de Fernanda, após vizinhos relatarem gritos abafados e móveis sendo arrastados durante a madrugada. Mas quando entraram, o apartamento estava vazio.
Nenhum sinal de luta, nada fora do lugar. Apenas uma coisa fora do normal: as câmeras do prédio mostravam Fernanda entrando sozinha no elevador naquela noite. Sozinha. E nunca saindo. Os policiais vasculharam o apartamento inteiro. Tudo estava intacto, sem portas arrombadas, sem janelas quebradas, sem sinais de violência. Apenas um silêncio incômodo, pesado, como se o ar ali dentro fosse mais denso que o normal. Não faz sentido, murmurou um dos agentes, revendo as imagens das câmeras de segurança. A filmagem mostrava claramente Fernanda entrando no elevador sozinha naquela noite. Nada parecia estranho, até que, ao chegar no andar dela, as portas do elevador se abriram e ninguém saiu. O vídeo mostrava apenas as portas se fechando novamente, como se nunca houvesse ninguém ali. Talvez tenha descido para outro andar? Sugeriu um dos policiais. Mas não. Eles verificaram o sistema do prédio. O elevador não fez nenhuma outra parada. Fernanda simplesmente sumiu. A única pista que tinham era seu celular, encontrado no chão do elevador, tela trincada, como se tivesse caído no impacto de algo. Quando ligaram o aparelho, havia apenas uma gravação inacabada no aplicativo de notas de voz. Eles deram play. No início, só havia ruídos baixos, respiração ofegante, o som de alguém tremendo. Então, a voz de Fernanda, sussurrando. Ele entrou. Um estalo, como se algo tivesse caído. Não sei como ele entrou. Eu travei tudo. Eu sei que eu travei. O som de passos arrastados. Ele está mais perto agora. Não sei o que fazer. Silêncio. E então, um barulho estranho, algo entre um chiado e um gemido baixo, como se uma voz estivesse tentando se formar a partir do nada. Se eu desaparecer, por favor, alguém me encontra. E o áudio cortou. Os policiais se entreolharam. O gravador nunca foi desligado, o som simplesmente parou do nada. Sem pistas concretas, sem evidências, o caso foi arquivado como desaparecimento sem explicação. A polícia não sabia o que dizer à família, e o prédio tentou abafar a história para evitar pânico entre os moradores. Mas, na noite seguinte, o porteiro do prédio, que estava revisando as câmeras mais uma vez, notou algo estranho. No mesmo horário em que Fernanda costumava chegar do trabalho, o elevador desceu sozinho até o térreo. As portas se abriram. E, por um instante, as luzes dentro da cabine piscaram. Foi o suficiente para que ele visse. Apenas por uma fração de segundo, antes que as lâmpadas voltassem ao normal. Mas ele viu. Ali, no fundo do elevador, em meio à penumbra. Fernanda estava lá. Ou melhor, algo que parecia ser ela. Seu rosto estava pálido, os olhos fundos, e em seus lábios havia aquele mesmo sorriso. Largo. Artificial. E antes que as portas se fechassem, ele a viu levantar a mão. E acenar lentamente. Como quem reconhece um velho amigo. Se você gostou desse relato e quer continuar ouvindo nossas histórias, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Vamos para a próxima história. Júlio trabalhava há 7 anos como técnico de manutenção em sistemas subterrâneos. Seu trabalho envolvia inspecionar túneis de drenagem, galerias pluviais e redes de esgoto em São Paulo. A maioria das pessoas não fazia ideia de quantos quilômetros de túneis corriam sob a cidade. Para Júlio, aquele labirinto escuro já não tinha segredos. Até aquela noite. Uma forte tempestade havia atingido a cidade, e algumas galerias precisavam ser verificadas. O protocolo exigia que 2 técnicos fossem juntos, mas como era uma emergência e todos estavam ocupados, Júlio decidiu descer sozinho. Ele já fizera isso antes. Além disso, conhecia aquele sistema como a palma da mão. Com um capacete de lanterna, rádio e uma prancheta, desceu pela escada metálica e começou sua inspeção. A água barrenta corria devagar, e o cheiro forte de umidade e decomposição impregnava o ambiente. Ele seguiu pelo túnel principal, anotando os danos que encontrava. Tudo parecia normal, até que, ao virar uma esquina, viu algo que não deveria estar ali. Havia um buraco na parede. Ele parou. O mapa não mostrava nenhuma bifurcação naquele ponto. O concreto ao redor da abertura parecia antigo, desgastado, como se tivesse sido corroído por algo. Mas o estranho mesmo era o que vinha de dentro. Um som. Baixo, quase imperceptível, como um murmúrio distante. Júlio sentiu um arrepio. Respirou fundo e iluminou a passagem com a lanterna. A abertura levava a um túnel estreito, diferente dos outros. As paredes não eram de concreto, mas de pedra irregular, como se aquilo fosse parte de uma estrutura muito mais antiga.
O rádio chiou no seu bolso. Ele o pegou e tentou se comunicar. Aqui é Júlio, na galeria principal. Encontrei algo estranho. Alguém me copia? Silêncio. A tempestade devia estar interferindo no sinal. Júlio hesitou. O protocolo dizia para não explorar áreas não mapeadas sem reforço. Mas algo naquele buraco o chamava. Algo naqueles murmúrios baixos e contínuos. Contra o bom senso, ele entrou. O túnel era apertado, e a cada passo, os sons ficavam mais nítidos. Pareciam vozes. Mas não eram faladas. Eram sussurros arrastados, misturados ao som da água pingando. De repente, a lanterna piscou. E por um breve segundo, ele viu. As paredes ao seu redor estavam cobertas de símbolos. Não eram pichações ou marcas de infiltração. Eram entalhes profundos, feitos à mão. Formas circulares, figuras espiraladas, rostos distorcidos. Júlio passou a mão por uma das inscrições. A pedra estava úmida, mas quente. Então, sentiu algo. Uma respiração. Lenta. Vinda de trás dele. O pavor subiu por sua espinha, e ele se virou de uma vez, iluminando o túnel com a lanterna. Nada. Mas os sussurros ficaram mais altos. Júlio começou a andar para trás, tentando manter a calma. Mas então, algo aconteceu. O chão sob seus pés cedeu. Ele sentiu o corpo despencar e caiu, batendo nas pedras até atingir o solo úmido. A dor explodiu em seu corpo, mas ele ainda segurava a lanterna. Olhou ao redor. E viu. O que ele pensou serem paredes eram ossos. Crânios, costelas, fêmures. Todos organizados em fileiras perfeitas. E, bem no centro da câmara subterrânea, havia algo diferente. Um buraco escuro, profundo. E dele, algo começou a emergir. Primeiro, dedos longos, esqueléticos. Depois, um braço fino e retorcido, saindo devagar da escuridão. Júlio tentou se levantar, mas seu tornozelo estava torcido. O resto da criatura surgiu. Seus olhos eram fundos e brilhavam com um tom doentio. Sua pele parecia ressecada, esticada sobre os ossos. A boca se abriu. E os sussurros pararam. Agora, Júlio entendia. Não eram murmúrios. Era um chamado. Um chamado esperando uma resposta. E ele havia respondido. Júlio tentou se arrastar para trás, mas a dor em seu tornozelo irradiava como ferro em brasa. Seu coração batia tão forte que parecia ecoar dentro da câmara. A criatura, agora totalmente emergida do buraco, ficou ali, imóvel. Observando. Os ossos ao redor dela pareciam vibrar, como se o próprio subterrâneo estivesse reagindo à sua presença. E então, o silêncio se quebrou. Um som horrível preencheu o espaço. Não era um rugido, nem um grito. Era um estalo, como ossos se quebrando e sendo rearranjados. Júlio engoliu em seco. A coisa deu o primeiro passo na sua direção. Seus pés não faziam barulho ao tocarem o chão. Pareciam deslizar sobre a pedra úmida, como se não pertencessem completamente àquele mundo. O cheiro que exalava era podre, mas havia algo além da decomposição. Algo que lembrava a umidade profunda da terra, um odor de algo que não via a luz do sol há séculos. Júlio instintivamente pegou seu rádio e apertou o botão. Alguém me ouve? Eu preciso de ajuda. Está vindo. Por favor, alguém, por favor. Está perto. Os olhos da criatura brilharam. E então, a voz veio. Você escutou o chamado. Não foi uma voz normal. Foi algo que se formou dentro da cabeça de Júlio. Como se não tivesse sido ouvida pelos ouvidos, mas sim impressa diretamente em sua mente. Ele tentou se levantar novamente, mas seu tornozelo cedeu. A criatura deu mais um passo. Seus membros se dobravam de forma errada. O pescoço inclinou para o lado como se os ossos estivessem soltos dentro da pele ressequida. Agora, você pertence ao subsolo. A lanterna de Júlio piscou e morreu. Escuridão total. Ele prendeu a respiração. Seu instinto gritava que a coisa estava perto demais agora. Um ar gelado roçou seu rosto. Os estalos ficaram mais altos. E então, um novo som surgiu. Um chiado. O rádio. Júlio? A voz era fraca, mas real. Seu supervisor. Júlio, onde diabos você tá? Tá me ouvindo? O desespero tomou conta dele. Aqui. Eu tô aqui. Silêncio.
Depois, estática. E então, a voz mudou. Não era mais a de seu supervisor. Era a mesma que falava dentro de sua mente antes. Ninguém pode te ouvir aqui embaixo. Júlio sentiu sua sanidade se despedaçar. Ele começou a engatinhar, ignorando a dor, se afastando o máximo possível daquela coisa. Suas mãos tocaram ossos que estalavam sob seus dedos. Ele encontrou a parede. Sentiu as inscrições entalhadas de novo. E, nesse momento, sua mente se abriu. As imagens inundaram sua cabeça. O túnel não era novo. Ele era velho. Velho demais para estar nos registros da cidade. Porque aquilo sempre esteve ali. Muito antes de São Paulo ser construída. Muito antes dos primeiros humanos cavarem o solo. Ele viu. Viu gerações inteiras sendo atraídas pelo chamado. Viu corpos sendo absorvidos pela terra. Viu rostos distorcidos sendo esquecidos pelo tempo. E entendeu. Ninguém nunca saiu dali. O subsolo sempre tomava o que lhe pertencia. Agora, é sua vez. Os dedos gelados da criatura tocaram seu pescoço. Júlio abriu a boca para gritar. Mas então, houve um estrondo. O teto tremeu. Um rugido de pedra se partindo ecoou pela câmara. O colapso. A tempestade lá em cima, a infiltração. A estrutura não aguentou. Tudo desabou. O mundo ficou branco. Depois, ficou escuro de novo. Silêncio. 3 dias depois, a Defesa Civil encontrou o corpo de Júlio. Ou o que restava dele. Seus olhos estavam abertos, fixos no teto da galeria subterrânea. Mas o que deixou os bombeiros desconfortáveis foi a posição do seu corpo. Ele não parecia ter sido soterrado. Parecia que algo colocou ali. E ao seu lado, entalhado na pedra, havia algo novo. Um símbolo. Recém-esculpido. Como se alguém, ou alguma coisa, ainda estivesse ali. E aí, amigos do canal? Me respondam uma coisa. A que horas vocês estão assistindo a esse vídeo? Quero saber quem são os corajosos que ouvem esses relatos à noite. Bora pro próximo. Era uma terça-feira comum. O tipo de dia que ninguém lembraria daqui a um mês. Guilherme acordou atrasado, pegou um café corrido e saiu para o trabalho sem notar que estava vestindo meias diferentes. O dia foi tedioso, o escritório abafado, os colegas tão previsíveis quanto sempre. No fim do expediente, chovia. Ele pegou um ônibus lotado, ficou de pé o trajeto inteiro e chegou em casa exausto. A única coisa diferente naquele dia foi o bilhete. Quando abriu a porta do apartamento, o envelope pardo estava no chão, logo atrás da soleira, como se alguém tivesse passado por debaixo da porta. Não havia remetente, apenas seu nome escrito à mão, em letras tortas. Ele abriu. Dentro havia um único papel amarelado. Você esqueceu alguma coisa no dia 3 de abril de 2012. Guilherme franziu a testa. 2012? O que diabos isso significava? Sentou-se no sofá, leu a frase novamente. Tentou lembrar. Nada. Nenhuma memória específica daquele ano. Poderia ser uma pegadinha? Alguém do trabalho brincando com ele? Ele revirou o envelope. Nenhum endereço, nenhum indício de quem poderia ter enviado. Jogou o bilhete na mesa, abriu uma cerveja e decidiu esquecer o assunto. Mas quando foi ao banheiro, encontrou outro bilhete colado ao espelho. Mesmo papel amarelado. Mesma caligrafia torta. Está no 3º degrau. O que? Ele sentiu um arrepio subir pela espinha. Cauteloso, caminhou até a escada do prédio. Seu apartamento ficava no 2º andar. Olhou os degraus. Nada de estranho. Mas no 3º degrau, havia algo preso na fresta entre o concreto e a parede. Um pedaço de tecido. Ele puxou. Era um pedaço de moletom vermelho, sujo, rasgado. A visão do tecido em sua mão trouxe uma sensação esquisita, como se algo muito errado tivesse acabado de acontecer. Uma tontura repentina o fez segurar no corrimão. O cheiro de mofo e poeira do prédio pareceu mais forte, e uma lembrança distante, esquecida, quase real, começou a se formar na sua mente. Era noite. Chuva. Ele estava na escada, correndo. Mas de quem? O estalo de um trovão do lado de fora do prédio trouxe de volta para o presente. Aquilo não fazia sentido. Sentiu um peso estranho no peito. Voltou para o apartamento e jogou o pedaço de moletom na pia, tentando ignorar a inquietação crescente dentro de si.
Mas quando foi para o quarto, havia mais um bilhete, dessa vez dobrado em cima da cama. Suas mãos tremiam ao abrir. Você empurrou. Seu coração quase parou. A frase ecoou na sua mente. Ele empurrou. Empurrou quem? As imagens vieram como flashes, desordenadas, incompletas. Correndo na escada. Alguém atrás dele. Uma briga. Uma mão segurando sua blusa. Um empurrão. O som seco de um corpo batendo contra os degraus. A respiração de Guilherme ficou errática. Ele tentava afastar as memórias, mas agora elas vinham com força total, como se a verdade estivesse ali o tempo todo, apenas esperando para ser lembrada. O terceiro degrau. Ele olhou para as próprias mãos. Já não segurava mais um pedaço de moletom. Agora estava ensanguentado. O bilhete em cima da cama havia mudado. A tinta parecia fresca, ainda escorrendo no papel. Eu lembro. E agora você também. Então, alguém bateu na porta. O som da batida foi seco. 3 toques espaçados. Guilherme congelou. Seu coração batia tão alto que parecia ecoar pelo quarto. Alguém estava ali. E sabia. Ele olhou para suas mãos novamente. O sangue ainda estava lá. Sentiu o cheiro metálico invadir suas narinas, enjoativo, sufocante. Mas não fazia sentido. Não havia ninguém com ele. A batida se repetiu. Ele levantou com as pernas trêmulas e caminhou até a porta. Quem é? Tentou perguntar, mas sua voz saiu fraca. Silêncio. Com um movimento hesitante, girou a maçaneta. A porta se abriu, e o corredor do prédio estava vazio. Exceto pelo envelope. Outro. Idêntico ao primeiro, repousando na entrada como se alguém tivesse acabado de deixá-lo ali. Seus dedos tremiam ao pegar o papel. Dentro, um único bilhete. Vá para o terceiro degrau. O mesmo lugar onde encontrou o pedaço de moletom. O mesmo lugar onde... O arrepio percorreu seu corpo inteiro. Ele não queria ir. Não queria lembrar mais. Mas suas pernas se moveram sozinhas. Como se algo o puxasse. Saiu do apartamento, desceu os primeiros degraus com passos lentos e chegou ao terceiro. O ar ali parecia mais pesado. O cheiro de poeira, mais forte. Como se aquele espaço tivesse ficado preso no tempo. E então ele viu algo que não estava lá antes. Uma fotografia antiga, dobrada no canto, enfiada na fresta entre os degraus. Com os dedos suados, ele desdobrou o papel. E lá estavam eles. 2 garotos, sentados na escada do prédio, sorrisos despreocupados. O Guilherme de 12 anos e... Felipe. Seu melhor amigo. Ou, ao menos, ele tinha sido. Os flashes voltaram com mais força, como uma onda esmagadora de lembranças reprimidas. Ele e Felipe discutindo. O empurrão. Felipe caindo para trás, batendo a cabeça. O silêncio. O sangue escorrendo pelo degrau. O olhar vazio. A pressa em correr, o medo, a decisão de nunca contar a ninguém. Ele escondeu o corpo. Ele apagou a memória. Ele esqueceu. Até agora. O papel começou a tremer em suas mãos. Mas não era ele quem tremia. A foto estava se desfazendo. As imagens derretiam no papel, as cores escorrendo como tinta fresca. Mas antes que desaparecesse por completo, os olhos de Felipe na foto se voltaram para ele. E então... algo agarrou seu tornozelo. O toque era gelado. Úmido. Ele olhou para baixo, o coração disparado no peito. Uma mão saía da escuridão entre os degraus, dedos finos e pálidos, unhas quebradas. Os olhos de Felipe o encaravam do vazio entre os lances de escada. Guilherme, a voz veio como um sussurro arranhado, como se tivesse passado muito tempo sem falar. Agora você lembra. O grito de Guilherme ecoou pelo prédio. Mas ninguém ouviu. Ninguém nunca ouviria. Se você está gostando dos relatos e gostaria de nos apoiar, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para receber os próximos vídeos. Seu apoio é essencial para nós. Vamos para o próximo relato. A empresa onde Diego trabalhava era um dos prédios comerciais mais antigos da cidade. Construído nos anos 50, tinha corredores estreitos, carpete gasto e um cheiro constante de papel envelhecido misturado com café requentado. Mas o que tornava o edifício único era o fato de ter um 7º andar, que ninguém usava.
Ele estava lá, no topo do prédio, mas as portas do elevador não abriam naquele andar. Não havia escadas acessíveis a ele. Era como se o sétimo andar tivesse sido esquecido, selado no tempo. Os funcionários mais antigos evitavam falar sobre isso. Diziam que, há muitos anos, algo aconteceu ali. Um acidente, talvez. Mas ninguém sabia ao certo. Tudo o que restava era o mistério. E Diego não era do tipo que ignorava mistérios. Ele já tinha tentado forçar as portas do elevador para ver o que havia acima, mas sem sucesso. Até que, uma noite, enquanto fazia hora extra, viu algo estranho. O painel do elevador iluminou o número 7. E então, as portas se abriram. Diego ficou congelado. O andar existia. O corredor à frente era idêntico ao resto do prédio, mas algo parecia errado. As luzes piscavam, e um zumbido baixo preenchia o ambiente, como eletricidade passando por fios expostos. Ele hesitou, mas a curiosidade foi maior. Deu um passo para dentro. As portas se fecharam atrás dele. O silêncio ali era opressor. O corredor se estendia à frente, com portas de escritório em cada lado. Mas havia algo esquisito nas placas dos nomes. Eram nomes que ele não reconhecia. Diego sabia o nome de todos os departamentos. Mas aqueles não faziam sentido. Departamento de retorno. Gerência de presenças. Arquivo de memórias incompletas. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O ar parecia mais pesado ali. Como se aquele andar estivesse diferente do resto do prédio. E então, ouviu um barulho. Vindo do final do corredor. Tic, tic, tic. Passos. Alguém estava ali. Mas os passos eram errados. Não eram como os de alguém caminhando normalmente. Eram irregulares. Como se algo estivesse testando a maneira correta de andar. Diego segurou a respiração e começou a recuar. Mas então, uma das portas se abriu sozinha. Dentro da sala, tudo estava escuro. Mas algo se mexeu lá dentro. E sussurrou seu nome. Diego. Ele não esperou para ver quem ou o que estava ali. Se virou e correu pelo corredor, tentando encontrar o elevador. Mas agora, o corredor era maior. Muito maior do que deveria ser. Ele correu mais. As luzes piscavam cada vez mais rápido. E então, sentiu algo. Um peso atrás dele. Algo estava chegando perto. Seus pulmões queimavam. Ele apertou o botão do elevador freneticamente. Nada. Os passos se aproximavam. Tic, tic, tic. Ele virou o rosto por um segundo. E viu. Algo saiu da sala escura. Era alto demais para passar pela porta. E seus olhos eram buracos fundos e iluminados. O elevador finalmente abriu. Diego pulou para dentro e apertou o botão do térreo. As portas fecharam no exato momento em que a coisa estendeu uma mão para ele. A viagem foi silenciosa. Quando as portas abriram, ele correu para fora do prédio sem olhar para trás. No dia seguinte, pediu demissão. Mas antes de ir embora para sempre, decidiu perguntar ao segurança sobre o 7º andar. O homem apenas franziu a testa e respondeu: Moço, nesse prédio só tem 6 andares. Diego sentiu um arrepio subir pela espinha. Como assim, 6 andares? Sua voz saiu fraca, trêmula. Ontem à noite, meu. O segurança cruzou os braços e o encarou com ceticismo. Moço, esse prédio sempre teve 6 andares. O último é o andar da diretoria. Você pode até subir lá e contar. Diego abriu a boca para insistir, mas algo o fez hesitar. O olhar do segurança não era apenas de dúvida. Havia um leve desconforto. Como se estivesse mentindo. Você tem certeza? Diego insistiu. Porque eu subi para o 7º andar. Eu vi os escritórios. Vi as portas. O segurança manteve a expressão firme, mas desviou o olhar por um segundo. Foi rápido, mas Diego percebeu. Moço, se eu fosse você, esquecia isso, ele murmurou, inclinando-se um pouco mais para perto. Tem coisa nesse prédio que é melhor não mexer. Diego queria perguntar mais, mas percebeu que não adiantaria. Engolindo em seco, deu meia volta e saiu do prédio. Mas o 7º andar não saiu dele. Nas noites seguintes, os pesadelos começaram. Sempre do mesmo jeito. Ele se via dentro do corredor do 7º andar.
As luzes piscando, as portas fechadas, o som de algo se aproximando. E sempre, sempre, ele ouvia aquele som. Tic, um tic, um tic. Ele tentava correr, mas as pernas ficavam pesadas. O ar denso prendia seu peito. E então, ele via. A coisa surgia do fim do corredor. Ela era ainda maior do que antes. Seus membros eram finos, distorcidos, alongados. E aqueles olhos. Buracos fundos e iluminados. No sonho, Diego nunca conseguia fugir. A coisa se aproximava. Se dobrava para caber dentro do corredor. E quando finalmente chegava perto o suficiente para tocar nele, ele acordava. O pesadelo aconteceu todas as noites. Mas na sexta noite, algo diferente aconteceu. Dessa vez, quando acordou suado e ofegante, percebeu algo errado no quarto. A porta do seu guarda-roupa estava aberta. E dentro havia um corredor. As mesmas paredes. O mesmo carpete. O sétimo andar estava ali. E no fundo, vindo em sua direção, ele ouviu o som. Tic, um tic, um tic. Ele não estava mais sonhando. Antes de irmos para o último relato do dia, se você chegou até aqui e gostou, me conta nos comentários qual foi sua história preferida junto com um emoji de foguete. Agora bora fechar o vídeo com chave de ouro. Era uma noite comum, sem nada de especial. O tipo de noite que passaria despercebida se não fosse por um detalhe. O elevador parou no andar errado. Vinícius estava exausto. O dia no escritório tinha sido insuportável, e ele só queria tomar um banho quente e esquecer que existia. Mas quando apertou o botão do sétimo andar, onde morava, o elevador parou no quinto. As portas se abriram lentamente, rangendo como se não fossem usadas há anos. O corredor estava apagado. Ele franziu a testa. Nenhuma das luzes de emergência acesas, nada. Só um silêncio profundo e uma escuridão opaca que parecia se espalhar pelo ar. Problema no sistema, murmurou, apertando o botão para fechar as portas. Nada aconteceu. Ele apertou de novo. E de novo. O botão não respondia. O elevador não se movia. O silêncio do corredor parecia ganhar peso, e algo nele não estava certo. Então, Vinícius ouviu passos. Vindos do fundo do corredor, lentos, arrastados. Ele apertou o botão desesperadamente. Nada. Os passos ficaram mais próximos. O coração batia no peito como um tambor. Ele tentou olhar para dentro do corredor, mas a escuridão parecia profunda demais, como se não houvesse fim. Então, viu alguém parado lá dentro. Uma silhueta imóvel, sem detalhes visíveis. Só a presença. E ele sabia que estava olhando de volta. O pânico tomou conta de seu corpo. Ele começou a esmurrar o botão do elevador, a porta precisava fechar, ele precisava sair dali. Os passos começaram de novo. Vindo direto para ele. Foi então que, sem aviso, as luzes piscaram. Por uma fração de segundo, o corredor ficou iluminado. E Vinícius viu. Não era uma pessoa. Era algo tentando ser uma pessoa. Os traços do rosto pareciam deslocados, como se alguém tivesse tentado montá-los às pressas e errado o encaixe. A boca era grande demais. Os olhos estavam muito fundos. A pele parecia algo morto, mas tentando se mover. Vinícius não gritou. Porque não conseguiu. Seu corpo congelou. O pânico era tanto que seus músculos simplesmente se recusaram a obedecer. As luzes apagaram de novo. Os passos estavam dentro do elevador agora. Algo se moveu ao seu lado. Ele sentiu um calor úmido no pescoço, como uma respiração. As portas do elevador se fecharam sozinhas. E o elevador começou a subir. Lento. Como se arrastasse um peso extra. Vinícius não se moveu. Não conseguia. Quando a porta abriu no sétimo andar, ele correu para fora, tropeçando, ofegante. O elevador estava vazio. Mas a sensação não ia embora. Ele sabia. Algo tinha subido com ele. E, no fundo, ele também sabia que não estava mais sozinho no apartamento. A porta do elevador se fechou atrás de Vinícius com um som abafado. Ele ficou parado no corredor por alguns segundos, tentando controlar a respiração. Seu corpo inteiro tremia. Aquilo não foi real. Tinha que ser o cansaço, a exaustão. O cérebro prega peças quando estamos à beira do colapso. Mas, então, por que ele ainda sentia aquela presença?
Engolindo em seco, ele destrancou a porta do apartamento e entrou. Silêncio. O ambiente era familiar, mas de alguma forma errado. Como se fosse a cópia de um lugar onde ele já esteve, mas que não pertencesse a ele. O apartamento estava escuro, apenas a luz fraca da cidade filtrava pelas cortinas. Lentamente, ele trancou a porta e se apoiou nela por um instante, tentando recuperar o fôlego. Mas então percebeu. A porta estava trancada por dentro. Ele não tinha destrancado nada. O gelo percorreu sua espinha. Isso significava que alguém já estava ali dentro. Um estalo seco veio da cozinha. Como se algo, ou alguém, tivesse se movido. Vinícius prendeu a respiração. Ele não estava sozinho. Cada célula do seu corpo gritava para correr. Mas correr para onde? Ele morava ali. Respirando fundo, ele tentou se convencer de que era só um barulho normal. O prédio era velho. As estruturas rangiam. O cansaço estava fazendo ele delirar. Mas seus pés já estavam se movendo. Em direção ao quarto. Ele precisava dormir. Precisava fingir que nada disso aconteceu. O quarto estava escuro, mas a lua iluminava o reflexo no espelho do guarda-roupa. Vinícius entrou e fechou a porta atrás de si. E então ele congelou. Na escuridão, algo estava sentado na beira da cama. Uma silhueta. Idêntica à dele. Os traços estavam distorcidos, como a coisa do elevador. Mas agora, era pior. Parecia mais certo. Como se estivesse se ajustando. Se moldando. Os olhos, dois buracos profundos escuros, se voltaram para ele. A boca abriu. Vinícius tentou gritar. Mas não conseguiu. Porque a coisa começou a falar. E a voz era a dele. Obrigado por me trazer para casa. A última coisa que Vinícius viu foi o próprio rosto avançando para ele. E então, amigos do Medo Noturno. Gostaram dos relatos? Algum te chamou mais atenção? Me conta aqui nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Estaremos aqui todos os dias. Espero por você aqui. E para vocês não ficarem muito ansiosos até o próximo vídeo sair, vou deixar aqui na tela 2 outros relatos que eu sei que vocês irão gostar. Aproveitem e me deem o feedback de vocês. Fui.